Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu fixar o comentário aqui. Vou esperar a Alice e o Lucas entrarem. Não tô conseguindo fixar isso aqui. Boa noite. Meu som tá bom? Meu som e meu vídeo? Aqui. Consegui fixar. Boa noite, Amapra, Mato Grosso. A Alice já entrou, vou esperar ela pedir solicitação. Gente, durante a live vão curtindo com os coraçõezinhos. E se vocês tiverem dúvidas, vão mandando que eu vou cuidando para eles. Tá bom meu som? Obrigada. Eu sei que minha luz não tá muito boa, mas eu mudei hoje. Mas tá bom também. Boa noite, Duda. Tô esperando os dois entrarem, pedir a solicitação para a gente começar a live. Ai, juntinhos! Tudo bom? Tudo bem, Poliana? Ai, gente, eu não vou Gente, conseguir. o nosso tripé acabou de quebrar na hora que a gente estava encaixando o Ai, celular. não tem problema. Ele tá aqui, ó. Aí eu bem agora. Aí por isso que a gente atrasou um pouquinho, desculpa. Não tem problema. Eu mudei de lugar hoje, a luz não tá muito boa, mas tá bom assim. Gente, que lindos! Achei que ia estar um em cada lugar, em cada cidade. É a regra, né? É. Mas como temos um feriadinho aí, estamos... Ai, gente. Bom, vou agradecer por vocês terem conseguido um tempinho juntos aí pra gente fazer essa live. Hoje a live vai ser diferente, né? Mais um casal, com a Alice Leite, procuradora do trabalho, e com o Lucas, eu não sei seu sobrenome, Fala. Luquinha. Luquinha. Luquinha é o Lucas, do TRT 15, né? Juiz do trabalho. E eles vão contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória deles, como eles estudavam. A Alice mais focada aí no MPT, mas ela fez vários concursos, né? Até estaduais. O Lucas também. E, enfim, conforme tiver perguntas, assim, eu vou cuidando para vocês, tá? E é isso, já vou passar a palavra e agradeço de novo. Poliana, muito obrigada pelo convite. Ficamos muito honrados, muito felizes. E eu vejo assim que você faz muitas lives com várias feras, inclusive da semana passada com o Fabri. E eu falo, nossa, ela tá chamando a gente também, o Pois Fabri é. e o Fabri. É o casal top. A gente, assim, até encontramos o Fábio semana passada no encontro dos procuradores do trabalho e a gente chegou para ele e falou, olha, nós somos seu fã, assim, a gente adora você. Então, assim, é muito bacana esse trabalho que você faz na internet, aí no Instagram, chamando pessoas que já passaram pelo que o pessoal está passando aí nos estudos e de conhecer trajetórias, porque cada um tem a sua, mas acredito que conhecendo as várias trajetórias dá para tirar um pouquinho de cada história que talvez se aplique à sua realidade. Então, muito bacana a forma como você faz o seu trabalho aí no Instagram e parabéns. Obrigada. Eu gosto também, porque às vezes a gente acha que é tudo tão perfeitinho nos outros, né? E a Nem gente escuta, assim, as escorregadas e tudo mais e, enfim, se acha normal. Poliana, obrigado pelo convite. A Alice chegou para mim e falou assim, me convidado para a live. Eu falei, legal. Falei assim, e ela te convidou também. Eu falei, legal, bora. Então, de coração, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço muito.
E aí, você quer que a gente comece falando da onde? Do que exatamente? Quer que eu comece Aconteceu. falando que a Alice ia tirar dúvida na minha mesa, é isso? Ai, 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 ai. Não vou aguentar essa live, gente. Histórias que eu dava em cima dele, mas é mentira. É Pois mentira. eu tava contando pra uma amiga minha que nem é da área jurídica, nem sabe quem é. Falei, amiga, semana que vem tem um casal tão lindo. Aí eu fui contando mais ou menos, mas enfim, contei tudo errado, mas vocês se resolvam aí. Eu já Não, lembro dessa parte. não, isso é uma brincadeira que a gente faz porque a gente efetivamente se conheceu estudando para concurso. E de fato a gente era colegas de trabalho. E tanto eu tirava dúvida com a Alice, quanto ela tirava dúvida comigo. Então, isso, de fato, nos uniu. A gente brinca, eu brinco muito, falo que ela dava em cima de mim, que ela ia de decote na minha mesa. É só história com E maiúsculo. Tá? A verdade é que a gente trabalhava junto e o concurso me aproximou de muitas pessoas. Eu fiz muitos amigos verdadeiros, uns que hoje são colegas, outros que desistiram e foram caçar rumo em outro ramo do direito, outros até saíram do direito, mas o concurso, a sensação de estar participando de uma jornada nos faz nos aproximar de algumas pessoas. E a Alice foi uma pessoa que eu me aproximei um pouco, só um pouco, a ponto de hoje eu ter uma união estável com o Ministério Público do Trabalho. E a gente tá junto desde então. Foi o concurso que nos uniu. Mas no começo, ele estava bem mais avançado. Já estudava há um tempo, eu estava na área trabalhista há pouco tempo. E aí, quando eu soube, né, lá no MPT, porque a gente contou a história atropelada. Eu era analista do MPT desde 2009 e ele foi para lá em 2015 num cargo de CC, né? Um cargo de comissão para o gabinete. Sim. E aí ele surgiu lá em 2015. E nesse tempo eu estava começando, faz um ano mais ou menos que eu estava estudando para a área trabalhista. E acabado de bombar na segunda fase do MPT, concurso. E eu tava super mal, tal. Aí eu descobri que ele tinha passado para a terceira fase, né? Já tinha chegado na sentença do Pará. Exato. Aí eu falei, pô, esse menino sabe das coisas, eu vou colar nele. Mas não foi colar, né? Foi interesses de concurseiro, não interesses amorosos, né? Então, mas acabou acontecendo, né? Exatamente. Então, é assim. Foi assim que a gente veio parar na sua live, tá? Desse jeito. Tá. E como foi, assim, como vocês estudavam, bom, vocês trabalhavam, né, no Ministério Público já, como foi, assim? Como vocês faziam? Estudavam à noite, enfim? Olha, eu e a Alice, a gente teve uma trajetória bem diferente em todos os aspectos. Bem diferente mesmo. As dificuldades que eu enfrentei, ela não enfrentou. E as dificuldades que ela enfrentou, eu não enfrentei. Tenho muito respeito pela história da Alice, e isso eu já falava para ela quando a gente estava junto, quando ela contava das 3 reprovações que ela teve no exame oral. Porque, uma menina que chegava para mim, vindo tirar dúvida de ordem de julgamento de prova de sentença. Já tendo chegado 3 vezes no oral, eu falo, meu Deus, que história é essa, sabe? Quem que é essa pessoa que tá querendo, que tá insistindo, sabe? Então isso me gerou muita admiração por ela, pela história dela, e eu sempre falei isso para ela. Me olha assim porque não é novidade, não. E da minha parte, o que eu passei por outros problemas. Eu tive muita dificuldade financeira de ter acesso a materiais para estudo. Na época, ou eu comprava livro, ou eu fazia um cursinho. Eu consegui comprar alguns livros. Quando eu comecei, né? Comecei lendo doutrina. Meu primeiro ano ele foi focado no que nós chamamos de matérias principais. Trabalho, processo trabalho, civil, processo civil, administrativo e constitucional, pegando a doutrina para formar uma base, para abrir meu raciocínio jurídico.
Ao contrário da Alice, eu fui prestar concurso para a área trabalhista com 22 anos de idade, recém-formado, sem ter sequer um emprego com carteira assinada. Eu fui desse jeito, montei meu próprio escritório, advogava para reclamante, e exatamente para advogar para reclamante eu tinha tempo livre, organizava a minha agenda e eu usava o meu tempo livre em prol dos estudos. Essa foi a sacada que eu tive. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu não preciso de dinheiro para passar no concurso. Eu preciso pegar o meu tempo e colocar o meu tempo numa trilha que chega até a aprovação do concurso. E uma trilha que, à medida que o tempo passe, eu vou acumulando conhecimento. Eu não preciso ter dinheiro. Evidentemente que o dinheiro dá leveza na sua preparação, o dinheiro te dá uma certa margem para erro na hora que você comprar um curso ou outro, o dinheiro te dá uma tranquilidade muito grande quando você precisa fazer uma prova fora do estado, que foi a dificuldade que eu enfrentei. Só que naquele momento, quando está falando de formação de base, o dinheiro, ele era bom, seria legal, estaria ter estudado com o celular pré-pago, sabe? Mas o principal era, eu tenho tempo livre. E tempo livre, ele vale muito, muito. E aí, foi assim que eu comecei, estudando por doutrina e conciliando com a minha advocacia. Bom, ele teve a opção de ir direto para o concurso FIM, né? Foi a opção dele. Eu já usei a tática do concurso escada. Quando eu me formei, eu pensei assim, bom, eu vou estudar para algum concurso que eu não dependa dos 3 anos de atividade jurídica, que será um analista. Então, eu fui focada para concurso de analista e eu prestei o concurso de analista do MPU depois de 1 ano de estudo e consegui ser aprovada, só que eu demorei 2 anos para ser nomeada. Então, meus 3 primeiros anos de estudo foi praticamente só estudando. E foi um período muito importante no que o Lucas falou, para a formação da base, criação de raciocínio jurídico. Nunca deixei de estudar por doutrina, sabe? Então, eu fazia cursinho na época eu estudava para a área estadual, né? Então eu fazia cursinho aliando com anotações do caderno e doutrina. Então, basicamente, era essa minha tática de estudos no começo. Só que, depois de 30 e tantos concursos e muitas reprovações, eu fui mudando um pouco a forma que eu estudava, né? Porque eu fui percebendo que eu tinha facilidade em primeira fase e eu acabava precisando estudar determinadas matérias com mais profundidade que outras. E no começo, o que eu acabava fazendo? Eu fazia o erro que eu acho que, para mim, é o erro maior do concurseiro, que é pegar um edital e querer ficar estudando na ordem, do início ao fim, da mesma forma, com a mesma profundidade. Né? E isso eu fui perceber na hora que eu virei a chave para começar a estudar para a área trabalhista, começar a estudar para o MPT. Eu fui percebendo que você precisa ser um profissional. Você precisa ser um estudante profissional. Que era uma coisa que eu não era na época que eu estudava para estadual. Eu ia estudando sem muito planejamento, o que aparecia eu estudava. Aí eu fazia vários cursinhos, um atrás do outro, cursinhos iguais até, em termos de... Professores não eram os mesmos, mas o conteúdo programático era o mesmo. Então, eu perdi muito tempo fazendo isso. E aí, quando eu fui estudar para MPT e para magistratura do trabalho, eu vi que eu tinha que me tornar uma profissional, estudante profissional, para conseguir chegar onde eu queria. Né? Só que, nesse tempo, eu já trabalhava. Eu já tinha sido nomeada no MPT, estava lá há alguns anos, desde 2009. Quando eu comecei a estudar para a área trabalhista foi final de 2013. E aí que eu vi que eu precisava estudar com mais planejamento.
E aí, o que eu fazia? Eu aliava o estudo da doutrina, fiz um cursinho de videoaulas, só que aí eu já comecei a fazer videoaulas não de todas as matérias. Eu fazia as matérias, o que o Lucas falou, a gente fazia essa classificação entre matérias importantes, principais, importantes, periféricas. Que é uma coisa que a gente até ensina aos nossos alunos do GoPosse, para você classificar essas matérias e conforme essa classificação você vai estudar de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, direito do trabalho, processo do trabalho, não dá, na nossa opinião, na nossa visão, que aí é uma visão de nós dois, não dá para não estudar por doutrina. Pode ser que você não queira pegar a doutrina do Godinho, que é uma doutrina pesada, uma doutrina que muita gente não gosta, mas pegue uma doutrina para estudar. Por outro lado, tem matérias como, por exemplo, previdenciário, que a gente não estudou por doutrina. Que a gente estudava apenas pela leitura da lei, pegava uma sinopse para ler um ponto ou outro no máximo e fazia muita questão. Sabe, Poliana, uma coisa que a gente precisa deixar você falar também, tá? Qualquer coisa interrompe. Não, pode ir. Tô prestando atenção. Então, eu e a Alice, a gente tem em comum que a gente acredita muito na ideia de que o concurseiro ele precisa ser um profissional do concurso público, e o profissional é aquela pessoa que tem uma tarefa a fazer, mas ela vai buscando fazer da melhor maneira, que se adequa à sua realidade, aquilo que ela tem na mão, que ela vai buscando novas informações, sempre buscando o melhor jeito de aprimorar aquilo. A gente acredita que o bom profissional e a dificuldade do próprio concurso, você precisa assumir riscos. E assumir risco não é entrar numa prova para juiz do trabalho sem saber o que é greve. Não, não é isso. Isso é você achar que o concurso é uma roleta russa. Achar que, olha, a história do primo, todo mundo tem a história de um primo que foi fazer um curso que nunca tinha estudado e passou. Sabe assim, todo mundo tem essa história. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que você precisa correr riscos calculados. E o que é um risco calculado? É assim, eu passei no concurso sem saber, por exemplo, quais eram as penas dos crimes que caíam na parte de penal do concurso trabalhista. Nós passamos sem saber quais eram os requisitos em termos de anos das aposentadorias. Mas a gente sabia diferenciar tecnicamente uma de contribuição e uma por invalidez. Então, essa noção da estratégia, eu acredito que tenha sido o ponto mais incomum que a gente teve. Mas essa questão aí, né, das matérias importantes, principais, é isso? E os periféricos? Aí, vamos supor, tem o conteúdo programático, direito do trabalho importante, vamos pegar um direito penal. Vocês acham que deveria estudar 2 matérias por dia, 2 pontos por dia, uma grande, assim, né, um ponto, uma importante, uma periférica, e seguindo a ordem do conteúdo, tipo ponto 1, ponto 2, ponto 3, ou também dá preferência para o que mais cai? Você responde. Foi muito complicado? Primeiro, depois eu falo, que diverge um pouco aí. Diverge um pouco. Eu particularmente, qualquer matéria que eu vou começar, eu gosto de ter um mínimo de ordem para eu poder entender. Então, assim, eu vou fazer um estudo, por exemplo, de direito penal, que é uma matéria que eu não domino. Eu vou começar pela teoria geral. Eu preciso primeiro entender os princípios, até porque, igual eu vi de uma aluna minha na universidade, aquela história. Chegou na prova, deu ruim, chuta princípio. E pronto, e você se salva. Então, eu particularmente prefiro fazer uma corrida geral para depois entender o que mais cai, do que ir direto no que mais cai. E essa história de uma matéria ou 2, eu acho que varia. Eu acho que existem momentos. Uma matéria longa, como trabalho, processo de trabalho, é uma matéria que é legal você estudar ela junta
por um bom tempo, até para você dividir os seus dias ruins dos seus dias bons, assim, seu conhecimento não oscilar por conta dos seus pessoais. Então, você vai estudar isso ao longo de um ano. É uma matéria que você vai carregar para a vida. Agora, o próprio exemplo do direito penal do concurso trabalhista, eu acho que vale a pena, muitas vezes, você riscar 10 dias do seu ano e fazer um intensivo de direito penal. Pronto. Um intensivo, bem estudado, bem revisado, fazendo questões, que eu acredito que seja suficiente para você matar os 5 testes que caem sobre o assunto. São nem 5, são 3. Depende da banca. É. Mas assim, eu, por exemplo, já que estamos falando de direito penal, eu só estudei direito penal pós-edital. Eu não estava na minha grade de planejamento de estudos pré-edital direito penal. Então, por exemplo, quantas matérias estudar por dia? Muita gente pergunta, como que você faz? Você faz ciclo? Você monta o seu cronograma começando uma matéria e terminando no outro dia? Eu, Alice, gosto de começar e terminar um tema. Então, quando eu falo para você que eu mudei algumas coisas na estratégia, é no sentido de fazer um levantamento do que é mais importante de cada disciplina e a partir desse levantamento você começar pelo que é mais importante, pelo que mais cai, pelo que menos cai. Então, por exemplo, se você vai lá, conteúdo programático de trabalho, né? O que o Lucas falou, você tem que ter conhecimento, isso é um fato. Muito embora se a gente fizer um levantamento nas provas da magistratura do trabalho, nas provas do MPT, mas da magistratura do trabalho em especial, dos últimos 10 anos, a gente não vê tantas questões de princípios na primeira fase. Porém, é essencial que você saiba princípio para responder algumas questões discursivas de segunda fase e até mesmo para você fazer uma sentença, para você fazer uma peça do MPT. Então, quando você está fazendo um planejamento de estudo pré-edital, que eu gosto bem de frisar isso, porque a forma como você se planeja pré-edital é de um jeito e a forma como você se planeja pós-edital é de outro, você tem que pensar em tudo isso, tem que pensar no concurso todo. Tá? Então, por que eu tenho que estudar princípio? Por que eu tenho que estudar o histórico, que é uma parte chata, pesada, logo no começo? Porque tá lá na ordem do edital? Não. Porque você precisa entender aquilo, você precisa entender todo o contexto que surgiu o direito do trabalho para você conseguir ter um raciocínio jurídico e que seja bem, vamos dizer assim, que você não precise buscar em decorebinha, porque muita gente fica decorando resposta, que é uma coisa que a gente bate muito também. Quando você for fazer uma prova de segunda fase, quando você for fazer uma sentença, quando você for fazer uma peça processual do MPT. Então, eu planejava assim, fazer um levantamento do que era mais importante, mas histórico e princípios sempre ia no começo, tá? Para formar aquela base, e depois eu partia para os temas mais importantes. E eu não gostava, tá? O Lucas chegava a fazer isso, mas eu não gostava de estudar 2 matérias por dia, 3 por dia ou 5 por semana. Não. Eu dependia do tema. Né? Então eu fazia um planejamento semanal, não fazia nem mensal. Eu colocava, depende da complexidade da matéria que você estudar. Então, por exemplo, se eu fosse estudar o tema controle de constitucionalidade, que é um tema grande, eu ia reservar pelo menos 2 dias para estudar. De 2 a 3 dias. E eu não estudava mais nenhuma outra matéria. Eu estudava tudo do começo ao fim. E, pegava o livro do Lenza, né? Eu estudava pelo Pedro Lenza, li o capítulo, depois li as leis referentes à ADC, à DPF, todas lá que tem. Fazia questões. Sempre ao final dos temas que eu estudava, eu fazia questões de primeira fase, que era a forma que eu tinha de assimilar, de conseguir verificar o meu aprendizado e também de assimilação de conteúdo
E assim, no momento que você corrige as questões vendo que errou, você volta e faz uma pequena revisão nesse primeiro momento. Então, eu gostava de dividir as matérias para serem estudadas na semana conforme o que eu tinha para estudar daquela matéria. Então, por exemplo, se eu tinha que estudar sobre obrigações e direito civil, são muitos artigos, né? Se você for pela parte geral, lá as espécies, as formas de pagamento, resolução, tá? Tem um monte de coisa lá para estudar. Tem muito. Por outro lado, você não precisa tanto da doutrina, na minha opinião. Porque o que mais exige de prova, aqui, gente, falando de concurso trabalhista, né? Se for, pelo amor de Deus. Se for para área estadual, a história é outra. Você tem que estudar com muito mais profundidade. Mas então, quando você estuda obrigações, você vai ter a leitura da lei, que são alguns artigos, eu acho que você vai ler uns 200 artigos, mais ou menos, que é bastante. Então, você tem que fazer pelo menos umas 2, 3 leituras daqueles artigos e fazer muita questão. Aquilo lá você vai levar, se você tiver 5 horas de estudo por dia, você vai levar um dia, pelo menos. Então, tudo vai depender de quantas horas você tem disponível, qual é a matéria que você tem que estudar, e aí você faz o seu planejamento dessa forma. Eu gostava de fazer assim, eu não tinha preocupação de ter que estudar 10 matérias por semana, não. A minha preocupação era começar e terminar um tema. Eu precisava estudar pelo menos 2 por dia. Então, era diferente. Eu não conseguia ficar 4 horas no mesmo assunto, assim. Por mais que eu gostasse, não dá, entendeu? Eu precisava que a etapa foi concluída. Isso é uma coisa que... Por isso, Poliana, que a gente fala aqui, eles não falam... tem certo e errado. Cara, é você, entendeu? É você carrega a sua história, você constrói a sua história. Mas eu não sei se para mim é melhor estudar o dia inteiro ou o outro. Cara, os dois têm vantagem, os dois têm desvantagem. Mas para mim eu não sei. Bom, se você não sabe para você, aí vai ser que eu saber, né? Tem que testar. Tem que testar. Não, assim, é uma questão de tentativa e erro. Eu tentei estudar assim, dessa forma certinha, por ciclos. Estudar... O que eu não gostava é assim, você tem que estudar hoje trabalho e previdenciário, por exemplo. Seguia, assim, eu tenho 2 horas para estudar trabalho. Eu não conseguia estar na metade do assunto e pular para o próximo. Entendi. Deu a hora, muda, né? Então, assim, eu precisava terminar, concluir tudo que eu tinha que para concluir daquele assunto para partir para o próximo. E eu não estudava as matérias que caem menos. Não vou falar que não caem. É que cai logo no início da preparação. Eu preferi estudar as principais mesmo, fiquei 1 ano estudando apenas 4 matérias. Para você se ambientar, né? Para eu me ambientar. Tudo bem que eu tinha uma boa base de processo civil, de administrativo, de penal, eu tinha uma boa base. Eu não parti do zero. Mas eu me preocupei de estudar trabalho, processo de trabalho, constitucional, porque o constitucional trabalhista é bem diferente do constitucional estadual. E é diferente. É mais direitos humanos. Ela já viu até teu olhar, né? É mais direitos humanos. Por exemplo, você estuda muito na estadual, você estuda muito o 225, que é ambiental. Tá. A gente não estuda quase nada. Nada. Entendeu? Então, assim, é diferente. Se estuda Código Tributário Nacional, Código Tributário Nacional não, Sistema Tributário Nacional e estadual. Aqui a gente não estuda. Por outro lado, aqui a gente pega muito... Norma internacional. Norma internacional. Então, assim, é bem diferente. Então, a minha preocupação no meu ano base foi de pegar essas matérias mais específicas, principais, para o MPT, por exemplo, peguei mais direitos humanos, direito internacional também, para depois partir para um direito administrativo, para um direito penal, previdenciário. Então, eu não estudei todas as matérias ao mesmo tempo no meu primeiro ano. Deixa
eu fazer uma perguntinha que fizeram aqui, que hoje os concursos de servidor do TRT estão muito concorridos. Melhor focar direto para o MTT? Olha, Poliana, Ó, você quer falar? fala. Assim, é que a gente falou isso ontem, né? Ontem. Foi ontem. A gente falou sobre isso ontem. É. De uma pessoa que veio me perguntar, né? Minha opinião. Você é servidora, né, Poliana? Aham. Você é do Do qual TRT 9. TRT? Aham. Você é de que ano que você entrou? Eu entrei em 2012, passei em 2010 e entrei em 2012. Tá. Eu prestei o concurso de analista em 2007, 2008. Tá? Foram anos que eu prestei concurso de analista. O concurso de analista do MPU foi em 2007 e eu prestei concurso do TRT2 em 2008. Quando eu me formei, como eu falei no começo da live, eu tinha a intenção de eu vou por um concurso escada e vou estudar para analista, passando para analista eu vou ficar tranquila e aí eu vou passar onde eu quero depois. Foi o meu pensamento naquela época. Só que, naquela época, em 2004, tinha saído a emenda constitucional 45, que abriu inúmeros cargos, né? Foram criados inúmeros cargos de analista, de técnico do TRT, inúmeros cargos de juízes também. E foi uma época que a gente teve um boom de concurso. Você vai lembrar, né, Poliana? Assim, teve muito naquela época, de tudo quanto o TRT. Para vocês terem uma ideia, o TRT2, nesse concurso de 2008, foram nomeados, não foram nomeados, mas a lista rodou mais de 2 mil analistas. Então, assim, isso é uma coisa que para hoje, 2022, é inimaginável. Não vai mais acontecer. Vamos dizer assim, a gente aproveitou o trem da alegria. Sim, né? o momento certo. O momento certo para entrar naquele momento. E também, naquela época, as pessoas não olhavam tanto para o concurso de analista. Quem prestava magistratura estadual, trabalhista, magistratura, MP, de uma forma geral, tinha até certo preconceito. Ah, não vou prestar para analista. Não, quero prestar direto para juiz. Eu ouvi isso de colegas do Damásio, na época que eu estudava. Então, naquela época tinha mais vagas, de uma certa forma tinha menos concorrência, porque muita gente que eu conhecia não prestava, queria estudar só para magistratura, MP. E foi uma época, 2006, foi uma época que foi aprovado o plano de salário lá, o novo plano de cargo e salário, que aumentou o salário. Então, assim, a época que eu entrei foi um momento assim que ninguém estava olhando muito e que era um puta de um cargo, um concurso ótimo, mas ninguém estava olhando tanto. Pois é. Não, eu concordo, assim, pegando um gancho. Você ia falar mais? Não, e aí eu só vou concluir. E hoje não é mais assim. E o que eu falei pro Lucas ontem, que eu estava comentando, as pessoas olham para muitos juízes, procuradores, que foram analistas no passado, e falam assim, eu vou fazer a mesma coisa que eles, porque deu certo. Só que a situação agora é outra. É outro Brasil. É outro Brasil. Menos vagas, muita gente, a advocacia está cada vez menos, vamos dizer assim, atrativa, porque a crise está atingindo todo mundo. Então, muita gente está procurando estabilidade, está procurando algo mais seguro. Então, na minha opinião, dei toda essa volta para dizer que, embora eu tenha feito isso, hoje eu não faria. Eu não faria por todas essas circunstâncias que mudaram. Eu não fiz. Eu precisava arrumar minha vida. Eu saí da faculdade devendo a faculdade, respondendo a processo, com cheque protestado,
tive tudo isso, passei por dificuldade financeira. Então, assim, para mim, a ideia de ter um cargo logo era uma ideia que me interessava. E mesmo assim, eu não escolhi o concurso Scala, por uma questão pessoal. A Alice, eu não vou reprisar aquilo que a Alice falou, porque foi o que a gente conversou, debateu muito isso ontem. Por uma questão pessoal, eu não fiz essa escolha. Por que eu não fiz essa escolha? Primeiro, porque eu achei que eu, Lucas, teria um problema muito grande em passar no concurso e depois voltar a estudar. Eu me conheço. Possivelmente eu pararia de estudar. A gente dá uma relaxada. Um lugar bom, confortável e sem forças para mudar. Porque era um bom salário, é um bom cargo, você tem um bom empregador. E aí, né? E aí? Você da onde? Eu me motivava muito da dificuldade financeira que eu enfrentava. E o segundo ponto é por uma dificuldade que eu tinha com a prova de analista. E digo mais, com a prova de técnico. Porque, caía... Eu acho prova de técnico pior do que de analista. Eu acho também. Eu acho, muito pior. A gente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade gramática. Eu sei escrever. Eu gosto de escrever. Eu adoro escrever. A Alice sabe. Eu sou um cara que... assim, parênteses aqui, tá? Eu escrevo texto sobre Big Brother Brasil. Escrevo texto sobre Big Brother Brasil e mando para os amigos. Entendeu? Eu gosto de escrever a esse ponto, assim. Agora, eu sei gramática? Não, muito pouco. Eu tenho vontade de estudar gramática. Pior é raciocínio lógico matemático. Mesma coisa com lógica, Deus matemática. Nossa. Essa questão da... E aí a gente pegou uma época, quando veio esse boom de candidatos, de provas e de vagas, muitas pessoas que estavam comendo a bola em outros concursos foram e prestaram. Essa galera levou o corte do analista para 60. Ou seja, você precisa gabaritar a prova para ter chance. Você precisava técnico, você precisava gabaritar a prova para ter chance. E eu nunca fui. Muito bem na redação. Oi? E muito bem na redação, analista. Senão essa classificação... E eu nunca fui um cara de gabaritar provas. Eu tinha uma capacidade boa de memorização, mas assim, algumas coisas eu tinha preguiça de memorizar, sabe? Eu não ia ficar me debruçando muito em cima disso. Então, por uma questão pessoal, eu disse assim, o que tem mais o meu estilo? Uma prova mais extensa, mais complexa, só de direito, que eu tenho uma margem para errar até um pouco maior, porque na magistratura pode errar 25% da prova. E depois eu encarar uma segunda fase, que vai requerer redação, tempo, tudo isso, ou um concurso como esse, como analista. Eu coloquei na balança, me interessava se fosse para ser servidor aqui no TRT da 15ª região, que não tinha previsão de concurso na época. Então eu falei, não tem previsão de concurso, não é meu estilo, eu vou, e eu acho que eu vou passar e vou acomodar, eu vou direto para aquilo que eu desejo. O direto para aquilo que eu desejo não foi tão direto assim, porque eu fiz 24 concursos para passar em um. Mas, assim, em termos de preparação, eu iniciei em 2011 estudando para a magistratura do trabalho, eu parei em 2016 quando eu fui aprovado. E pensando, vamos pensar na situação hoje, né? Assim, vão abrir alguns TRTs, servidores, mas não vai ser com aquela frequência que era antes, né? Nem com aquela quantidade de nomeação. Então, assim, alguns concursos, acredito eu, com poucas nomeações. E tá para sair MPT e Juiz do Trabalho. O MPT até não tem tantos anos entre um concurso e outro, né? Agora, Juiz do Trabalho, eu sou meio pessimista com esse negócio, se vai retornar regional, não vai regionalizado, não. Você vai começar a ter um por ano. Então, se a gente pensar que agora, depois de anos, vai ter um, você tem que escolher ali o que você quer, porque não dá para você ficar estudando gramática, informática, raciocínio lógico. Tipo assim, agora é o momento que você decidir o que você quer, porque né? Não dava muito para conciliar. Igual a Alice falou antes, eram vários TRTs para servidor, você pegava carona e ia com o que você estava pegando, né? E acabava dando certo. Agora você tem que pensar bem, porque assim, são poucas nomeações, vai abrir agora, e também tem no próximo MPT e magistratura. Eu até pensei em tentar na lista, mas não dá. É muito
É muito 100% de tudo, não dá. E assim, essa questão do pegar carona, né? Que você pegava carona e ia e tal. E tinha, na época, tinha uma coisa que arrumou a vida de muita gente, que foi o fato da lista rodar muito. Então era aquela história, você não está indo para passar, você está indo para classificar. E deixa que o resto... A lista roda. Deus se encarrega. Deus, os colegas, os concursos. Então você pegava lá, eu lembro, quando o TRT2, que sua irmã passou, TRT2 sua irmã passou. Eu passei, a minha irmã. E o Rony. O Rony. 3 pessoas que a gente conhece, quer dizer, que hoje eu conheço, Eu, passaram. a minha irmã e meu cunhado passamos fomos classificados, né? Mas na época, eu tinha uma amiga que hoje é promotora em Minas, que você estudava junto com ela, Alice, que ela veio prestar, sempre estudou para estadual. Por que você está vindo? O foco desse concurso aqui não é passar nas cabeças, é deixar o nome lá. Deixar o nome lá porque o pessoal das cabeças daqui a pouco está passando em outro concurso. Então essa lista vai rodar, vai chamar muita gente, uma hora chega em nós. Beleza. Só que hoje nem esse pessoal da cabeça está indo para outro concurso, porque não tem outro concurso, entendeu? Então, essa estratégia, na minha visão, hoje em dia ela não é mais tão fácil de ser replicada. E eu não sei porque eu sinto assim que o concurso de servidor vai ter uma concorrência bem mais assim, qualificada, não qualificada, mas meio que sangue nos olhos, assim. Eu acho que não sei, queria desanimar a galera. Acho que acho que vai ser bem complicado, assim. Não, eu acho acirrado. Eu acho que vai ser complicado. Eu não iria. Eu não iria porque pelo que a gente falou, né, da questão de você tem que estudar de forma muito focada, vai atrapalhar o que você realmente quer. Sim. Então, assim, concurso da MPT, semana passada no congresso, o PGT falou que semestre que vem está saindo edital, deve sair julho, agosto o edital. Magistratura não deve demorar para sair. Então, assim, se você estiver estudando lá raciocínio lógico e matemática e português com o edital da magistratura aí, sabe? Não vai rolar, entendeu? Vai ficar mais ou menos cada coisa, né? E uma coisa, Poliana, que eu gosto de frisar como pessoa, sabe? É o seguinte também. Às vezes as pessoas estão nos escutando falar, então vai ser uma concorrência difícil, já não tem mais tanto concurso de servidor, então vou estudar para ser juiz, então. Tá. Agora, você quer ser juiz, entendeu? Que é uma coisa que, assim, as carreiras, nesse aspecto, a gente trabalha muito junto, mas as atribuições diferentes, né, do procurador, do juiz e do servidor. Então, quando a pessoa vem para uma jornada concurseira, seja ela para servidor de nível técnico, nível analista, nível superior, ou para atividade fim, né, para juiz ou Ministério Público, que a pessoa, e assim, como você falou, vai ser um concurso difícil. Serão 2, 3 anos de preparação, pelo menos 2, 3 anos de preparação. Você vai ter que adaptar a sua vida. Então, adapte a sua vida para construir uma coisa que leve para onde você deseja. Não adianta, depois de passar no concurso de juiz de trabalho, virar e falar assim, olha, eu odeio fazer audiência, eu não gosto de ir para fora, de ter contato com as pessoas. Aí, meu amigo, é tarde, entendeu? Aí já até porque eu escutando tantos amigos assim, nossa, trabalhar com gente é difícil, viu? Imagina o juiz, né, o procurador, só com gente. É com gente o tempo inteiro, é gestão de equipe, mais até do que muitas vezes processo, sabe? Então, Não, já pode falar. Tem gente que acaba olhando só o salário. Não olha Sim. Tem que ver o dia a dia ali, né? Ver o dia a dia, exatamente. A Jaque fez um comentário aqui que eu acho que a gente não tem muita solução. Formada em Direito sem saber por onde começar. Me sinto perdida. Bom, estamos aqui para te ajudar. Ó, uma dica que eu dou para todo mundo. Eu sou professor universitário também, né? Então eu tenho contato com o pessoal, como eu chamo de categoria de base. Eu tenho contato com o pessoal na categoria de base.
E uma dica que eu dou é o seguinte: esteja evoluindo, se preparando. Porque existem algumas pessoas que falam, não sei para onde eu vou, fica 2 anos aqui olhando para um lado, olhando para o outro, e aí não vai para nada. De repente, a pessoa acha que está por dentro do mercado, quando sai o concurso, fala, nossa, saiu, eu achei que não ia sair. Ela não está imersa nesse mundo. A pessoa que está na dúvida, primeira coisa, escolhe uma área e começa a estudar um pouco mais de profundidade. Um pouco mais a área que você gosta, né? Eu nunca vi uma pessoa que se arrependeu de estudar, que depois chegou lá na frente, assim, olha, não foi nem para servidor, não foi nem para o Ministério Público, falar, olha, o que eu estudei eu perdi. Estudo nunca é perdido. Estudo é a expansão do raciocínio, da memorização, até uma atividade pessoal difícil, porque você não estuda cansado, você não estuda de ressaca, é difícil estudar preocupado. Então, te exige uma maturidade pessoal para se blindar de você mesmo, para conseguir se concentrar. Então, não sei por onde começar. Comece estudando. Escolhe uma matéria, dedica, vai estudando. Pouco a pouco, tudo aquilo que você foca, expande. Exatamente. Então, assim, pouco a pouco você vai encontrando caminhos, sugestões. Aí numa dessa aparece um concurso de procurador do município. Pô, te interessa, você vai, você presta. Sabe? Existem caminhos, né? O bom que ela está começando, que ela já vê aí as áreas que estão mais paradas, né? Igual a trabalhista. Na época, quando resolveram que ia unificar, eu fiquei super triste, mas assim, não pensei em mudar para a área estadual, porque, já tinha tanto tempo investido, tanto sido investido na área trabalhista, livro, tanta coisa. E eu estava pensando em fazer cursos de penal, que eu lembro que eu fiz um cursinho extensivo quando eu saí da faculdade, estudando penal, homicídio cometido por gêmeos siameses, sabe essas coisas assim? Já não dou mais para isso. Então aproveita agora e já vê o que está mais assim saindo de concurso, se for isso, né? A gente foi filho da emenda, né, linda? Total. Não, eu mais ainda, porque assim, quando eu prestei o concurso de analista, eu prestei pensando no MPF. Eu era do penal, era do direito penal. Trabalhista eu nem sabia o que era direito do trabalho, sabe? Então, assim, concurso de analista do MPU cai 10 questões de direito do trabalho e processo de trabalho. Trabalho e processo de trabalho. O que eu fiz para estudar? Na época, né? Não sei como é que tá hoje. Mas, assim, eu li na CLT, as súmulas de OJ, só. O que eu fiz? Fiz questão, treinei questão. Eu treinava muita questão, então me ajudava muito a memorizar muita coisa. E eu não sabia nada de direito de trabalho quando eu entrei no MPT, porque eu parei lá sem saber o que o MPT fazia. Né? Então, para você ver como que a vida pode te levar também a você... às vezes a vida acaba... Não é a vida, mas... Assim, é aquilo que eu falo, né? Não é você que escolhe a área. A área às vezes acaba de escolher. Então, às vezes, quando você se forma, às vezes você tem muita pressa, sabe? Eu tenho que passar agora, mas no quê? O que eu vou prestar? O que eu vou estudar? Precisa primeiro ter calma, descobrir o que você gosta. Por isso que eu sempre falo, olha, se for, por exemplo, o caso do Lucas. O Lucas, quando ele estava na faculdade, ele já sabia que queria ser juiz do trabalho. Então, para ele foi muito fácil escolher. Para mim, não. Para mim, eu me formei, eu gostava de várias coisas. E eu falei, eu não sei ainda o que eu quero. Aí eu fui fazer um curso do Damásio, aquele extensivo, que era de todas as carreiras jurídicas, que você tinha todas as matérias. Então você tinha penal, você tinha tributário, você tinha trabalho, você tinha tudo. Para mim, foi muito importante eu ter feito um curso extensivo para ver o que eu queria. Inicialmente, eu queria ser promotora. Eu queria ser do Eu também. Né? Eu queria ser promotora. Só que a vida me levou para a área trabalhista a partir do momento que eu passei no concurso de analista do MPU e fui para o MPT e não para o MPF. Então, a vida me levou para a área trabalhista. Às vezes acontece. Às vezes você pode... Eu tenho um amigo que passou no concurso de analista do TRT2
que era analista, que fazia voto no tribunal e nunca se encantou pela área trabalhista. Continuou estudando para estadual e hoje é promotor de justiça. Então, assim, depende. Cada um tem uma história para escrever. Então, o que eu falo para quem agora vai ter gente que está se formando, que fala, nossa, eu amo a área trabalhista, eu quero trabalhar com isso, então eu vou prestar concurso trabalhista. Tem gente que gosta de tudo, que gosta de penal, gosta de ambiental, gosta de tributário, gosta de trabalho, gosta de tudo e que vai descobrir conforme for conhecendo as carreiras o que acha que tem mais afinidade. E tem gente que não, eu gosto de tributário. Eu quero ser PFN. Vai já estudar para PFN. Então, assim... No meu caso, depende. Eu fui para a área trabalhista, por acaso, no meu primeiro estágio, formar para fazer júri. Eu sempre gostei de falar. Falei, pô, legal, eu vou fazer júri e tal. E aí eu ouvi essa frase da minha primeira estágio, né? Não é você que escolhe a área que te escolhe. A direito do trabalho me deu muita oportunidade e eu comecei a gostar exatamente porque o juiz do trabalho tinha muito contato com as pessoas, sabe? Era muito movimentado fora. Foi uma coisa que eu gostei, assim, sabe? Era muito movimentado e porque o processo era rápido. Eu tinha aquela ideia do processo que demorava muito. Meu pai foi advogado e eu, na área civil, e eu ia com ele. E, cara, tudo que ele falava para mim demorava muito. Assim. Eu falava, não tem como. Eu quero alguma coisa que seja mais linha de produção, uma coisa mais rápida. E aí eu tive essa oportunidade no direito do trabalho, que era um processo mais rápido, e um processo que clamava pela celeridade. E aí eu fui lá, vi o juiz do trabalho. Pô, sempre com audiência, cheio de gente. Falei, pô, isso aqui é legal. Então, assim, eu sou um juiz do trabalho que eu gosto muito dessa parte do trabalho, que é a parte sabe, das partes, das pessoas, das audiências. E é esse aqui, ele tá sofrendo com as audiências virtuais. Quero ver gente. Mas tá voltando. Tá voltando. Tá, né? Bom, e se consola ela, acho que às vezes é normal sentir perdido, né? Eu, quando eu terminei minha faculdade, eu lembro que até hoje eu liguei para minha mãe, porque eu morava em São Paulo e ela no Mato Grosso do Sul, e me preparando para contar para ela que eu não gostava de direito, não queria mexer com direito. Já tinha terminado, ter faculdade, nossa, mas eu levei uma bronca, mais uma bronca, porque eu tava pagando a faculdade, nem tem nem pagar a sua faculdade. Enfim, hoje eu amo direito. Eu acho que é meio normal às vezes, né? É fase. Oscila. É fase. É normal. Sim. E fizeram uma pergunta aqui, meio assim... Como que eu digo? Esqueci a palavra que eu ia falar, um pouco bola de cristal. Pouco concurso de juiz. Voltarão os regionais para tentarmos mais vezes? O que vocês acreditam? A pergunta do milhão. A pergunta do milhão. Todo mundo quer saber isso. Ó, então, eu vou dar a minha resposta. É o seguinte. Eu não tenho informação alguma de bastidor. Jamais acessei qualquer processo administrativo para ver como que está o andamento, como essa questão está sendo discutida. Tá, então é uma coisa que eu não acho que tem informação cifrada aqui. Não, de minha parte, não tem. O que eu acredito? Que o regional ele volta porque o nacional teve uma discussão se isso violaria a autonomia dos tribunais, dizem que foi feito até um caso. Então, o nacional tende a ficar facultativo para adesão dos regionais, o que vai facilitar muito para quem, como era a minha situação, para quem era franco atirador, que prestava concurso no norte do país, que não estava preocupado aonde é que ia tomar posse. Isso vai ajudar as pessoas que têm dificuldade financeira para se locomover. E vai ter opção do regional, e eu acredito que o regional ele vai voltar, e isso é bom, porque os grandes tribunais, e o TRT15 é um deles, tem uma demanda constante de pessoas. Nós temos um tribunal com 400 juízes, é o segundo maior tribunal trabalhista do país. Fatalmente, a cada ano, 15 a 20 pessoas se aposentam. Temos também, né, a hipótese que a gente não deseja de vacância do cargo público por
falecimento, Uhum. você precisa colocar isso. E nós estamos há 5 anos sem ter concurso. E o meu tribunal tem vaga, e tem outros tribunais que têm vaga. Ou seja, a vaga está lá, o dinheiro está lá, a demanda está lá, essas vagas foram dimensionadas para o atual tamanho da justiça. Ou seja, vai ter prova. Não tem outro meio de preencher. Vai terceirizar. Você não tem outro meio. Então, vai ter que ter prova. Ah, Lucas, você acha que volta esse ano que vem? Não sei. Mas, se eu estivesse estudando, eu estaria focado. Mas você acredita em regionais, cada um por si, assim, ou essa história do um regional com aproveitamento nacional, que tem falado muito, assim? Ah, eu acredito que é cada um por si. Embora já tenha tido Tomar. Embora já tenha tido aproveitamento, eu acredito no cada um por si. Porque para a instituição é interessante fazer concurso também, tá? Porque é uma forma de trazer o pessoal para conhecer. E outra, a prova, a gente esquece disso, né, muitas vezes, que a prova ela é um filtro ideológico, sabe? Uhum. O juiz, o que se requer de um juiz aqui, nos grandes centros, é diferente do que se requer de um juiz, por exemplo, no TRT da oitava região, que eu fiz prova 2 vezes, fui para 2 sentenças no TRT. A própria prova era diferente, a exigência da prova era diferente. Uns com viés mais prático, outros mais doutrinário. Então, o interessante do regional é você poder mencioná-los do que você necessita de mão de obra. Entendi. Alice quer falar? Assim, o que eu vejo também, o Lucas, eu não tenho acesso tanto quanto eu tenho dos bastidores do MPT. Eu posso ter segurança em relação a isso. Mas em relação à magistratura, eu acredito também que vai ter um regional, mas pelo fato da época que teve o nacional ter dado muito problema. A prova eu lembro que teve problema na questão da remoção das nomeações, porque tinha tribunal que não queria liberar para remoção. Então foi um auê naquela época. E eu, na minha opinião, né, acho que os tribunais não tiveram uma boa experiência em relação ao concurso nacional. O que eu acredito que pode acontecer é o que o Lucas falou, os grandes tribunais vão fazer seus próprios concursos, né? Tem 2, 1, 3, 4, vão fazer seus próprios concursos, e os menores talvez façam aqueles, como é que fala? Macro-regional? Isso. Tem um nome lá que deram, né? Sim, Talvez não para fazer um concurso assim, mas eu acho que, por exemplo, o TRT2, que a minha aposta que será o primeiro, depois o 3, Minas Gerais, que está tendo uma movimentação, acho que serão os próximos. Dá para fazer um bolão, né? Tem tantas possibilidades. Vou fazer um bolão. Tem uma pergunta para você aqui, da Aline Botelho. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Para o MPT, o candidato poderia cumprir os 3 anos de prática jurídica somente com curso de pós-graduação? Não. Diferentemente da magistratura, se bem que pode ser que isso se altere, tá? Porque essa semana a comissão da resolução do concurso do MPT encerrou seus trabalhos. Essa comissão estava se reunindo para fazer revisão de várias coisas do próximo concurso do MPT. Eu acredito que uma delas pode ser a retirada da pós-graduação como contagem de prática jurídica. Isso, assim, eu não tenho acesso ainda a essa informação. Assim que eu souber, eu aviso o pessoal. Mas, diferentemente do que ocorre na magistratura no MPT, permite-se uma pós para contar 1 ano de atividade jurídica. Mas apenas, você não pode fazer uma pós atrás da outra e ter 3 pós para contar 3 anos de atividade jurídica. Isso não pode, tá? Então, você precisa ter, além, se você ter uma pós-graduação, isso para o concurso passado, por isso que a gente não pode fazer uma pós contando com isso, tá? Acredito eu que talvez não tenha mais isso, mas se tiver, é só uma pós. Então você teria que pegar 2 anos
para a comprovação de atividade jurídica de outras formas, né? Então, como advogado, participação, até se você tem carteira de trabalho registrada como advogado consultivo, não precisa nem ser contencioso, já comprova atividade jurídica, tem outras coisas lá, né? Tem para comprovar atividade jurídica? Participação como mediador, tem várias coisas assim que dá para usar para atividade jurídica. Entendi. Bom, para não tomar muito mais tempo de vocês, eu vou fazer duas perguntas. Uma é um pouco complexa, mas a gente pode resumir. Pensando agora, né, quase abrindo assim MPT, essa possibilidade de concurso de juiz, manteria essa forma de estudo, de pegar o ponto de edital, estudando por doutrina e tal, ou assim, agora vamos com o que dá, fazendo questões, treinar. E a segunda é para vocês falarem desse material que eu vi no seu story hoje, de 400 questões comentadas, algo assim. Sobre a preparação, você fala das questões. Depende de que momento que você está. Se você é uma pessoa que já cumpriu todo o edital, o ideal seria você já começar por uma transição, deixando os pontos do edital voltado à fixação do conteúdo. Porque você vai ter uma chance na primeira fase, e não interessa o quanto você sabe da doutrina de Rudolf von Mieri. Interessa se você vai marcar o xizinho certo. Então, esse é um ponto. Para as pessoas que ainda não cumpriram a base, e eu e a Alice, a gente não acredita que, vai lá, decora a CLT, beleza, vai para a segunda fase, depois você vai para a segunda fase, você vai tomar pau. Esquece essa história de, não, aí a escrita a gente enrola. Pelo contrário, você enrola no teste, no chute, que você não tem que fundamentar, porque você escolheu a alternativa. Então, na minha visão, se você está você já cumpriu todo o edital, está fechando só os cantinhos, já começa a transição para uma voltada memorização e a recuperação do conteúdo. Se você ainda não cumpriu o edital, acelera para poder cumprir o edital, para que você consiga fazer o quanto antes essa transição. Agora, considerando que o estudo, a gente nunca termina ele, sempre vem um fato novo, se o edital sair amanhã, esquece tudo que eu falei e começa a memorizar. Só uma bem rapidinho, que essa você quer rápida. Dá tempo de migrar dos estudos para a Procuradoria do Estado para o MPT? 1 ano de estudos. Vai. Não me faça. É puxado. É puxado. Assim, dá. Então fica lá. Não, por que eu falo que dá? Porque você não sabe quando vai ser a prova. Por exemplo, a prova é daqui 2 meses. Legal. Beleza. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Agora, dá uma zica. Deus queira que isso não aconteça, mas vem uma variante nova, fecha tudo de novo. Aí fica um ano sem ter prova. 1 ano sem ter prova e você não migrou, entendeu? Você vai ficar arrependido. Você vai ficar arrependido. Se o seu desejo é migrar, migre. Por todas. E assim, eu vou até falar uma coisa que eu já falei várias vezes. Você quer fazer esse próximo concurso do MPT ou você quer ser procurador do trabalho? Coisa que eu e o Rafa, meu grande amigo, Rafa Cavalcante, né, que também é professor, a gente estava falando sobre isso um dia desses. Você quer ser procurador do trabalho? Então, assim, não importa se vai ser nesse concurso ou no próximo. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter. Mas a gente não tem. Né? Aí eu acho que a resposta está um pouco por aí, né? E a resposta das 400 questões, é um curso que eu venho elaborando, já tem mais de 1 ano de projeto, e eu olhei assim e falei, cara, concurso da magistratura não tem desde 2017, concurso do MPT, a gente teve um em 2020, depois da reforma. Então, assim, se a gente for computar, de 2017 para cá, a gente teve a Lei 3467, a gente teve a Lei da Liberdade Econômica, a gente teve Covid, a gente teve inúmeras alterações, inúmeras ADIs, ADPFs que surgiram na área trabalhista nesse período todo. Então, com base nisso, e eu, como eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de estudar por questão, com base nisso, eu resolvi
quer entrar nessa loucura, porque é uma loucura, né, Lucas? Eu já falei para ele, eu sou uma louca, de pegar e elaborar 400 questões comentadas sobre estes, não só sobre esses temas, mas eu dando um enfoque maior para o que você não vai encontrar no revisaço da vida. O revisaço só vai se basear nas provas antigas, né? Então, o enfoque foi procurar a atualização, né, com relação às novas leis e às alterações recentes que a gente teve na área trabalhista e também jurisprudenciais. E é um curso que, assim, ele não é, eu falo para as pessoas, não é um curso de primeira fase. É um curso de questões que vai complementar o seu estudo na primeira fase. Tanto que ele é composto de 15 rodadas de 20 questões. Cada rodada. Então, você vai ter a semana inteira para fazer o seu estudo, o seu planejamento, seu cronograma bonitinho. Você vai pegar um dia na semana, um sábado, um domingo, uma sexta, para fazer as questões. E depois ver os comentários destas questões. E cada comentário, né, dessas rodadas de 20 questões, você vai ter mais ou menos umas 90 a 100 páginas em PDF. Aí são os comentários. E dentro dos comentários eu coloco links do Drive com, por exemplo, com uma jurisprudência, uma decisão, uma legislação mais específica para você não precisar buscar em outro lugar. Muito legal. Então ele tá assim, tá bem, algo que eu gostei muito de fazer, porque eu gosto muito de estudar e eu queria me atualizar, foi a forma que eu me encontrei. Eu encontrei de me atualizar e de fazer um curso bacana que eu acredito que vai ajudar muito as pessoas a se atualizarem. Porque Bem mastigadinho, né? o que o examinador, na minha opinião, né, ele gosta de novidade. Então, é uma coisa que o candidato tem que estar preparado. Então, são 15 rodadas de 20 questões e um simulado que vai ser aplicado em outubro, né? Um simulado via Zoom, fingindo que é simulado mesmo, todo mundo lá bonitinho, vai ter ranking, vai ter tudo. Só que talvez eu tenha que antecipar esse simulado caso a prova do MPT venha antes, né? Isso vai ficar, né, ainda subjúdice, né? Vamos dizer assim. E só que nesse momento a turma fechou, né? Mas eu vou lançar uma nova turma no próximo mês. E o pessoal aí que me segue pode ficar tranquilo que eu vou avisando aí vocês. E ela vai dar cupom de desconto que o Iago pediu. Cupom de desconto. Todo mundo aqui. Bom, gente, então é isso. Eu gostei muito da live. Acho que todos foram respondidos, muito bem respondidos. Eu agradeço de novo por vocês terem aceitado. Foi bem legal. E é isso. Poliana, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente ama falar desse assunto. Parabéns pelo trabalho que você realiza. A gente precisa ter cada dia mais gente jogando a corda para ajudar quem está na estrada e vir puxando e trazendo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Precisando, dispõe da gente. Estamos aí para isso, para ajudar. Obrigada, gente. Muito abraço para vocês dois. Obrigada mesmo pelo convite e obrigada a todos aí que assistiram. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma com alguma coisa que a gente tenha contado aqui. Nossa, tá muito legal essa live. Tem muitas ajudas. Eu vou deixar salva aí pra galera assistir e reassistir. Então, obrigada e boa noite. Boa noite, Boa até. noite. Até, tchau. Tchau.